Resumo e crítica de A Garota do Terceiro Andar. Título original: Girl on the Third Floor. Um filme de 2019, disponível na Netflix até o dia 1º de julho. Tem 1 hora e 32 de duração. O filme começa com o marido, que se chama Don Cock, consertando um casarão recém-comprado antes de ele e Liz, que é sua esposa grávida, se mudarem. A casa tem umas paradas bem nojentas, tipo uma gosma branca vazando de uma tomada, ou um treco preto e gosmento infiltrando numa parede, e canos velhos que jorram água preta em cima do Don Cock. E o cara não faz cerimônia em meter a mão nua, sem nada, nessas nojeiras. Um personagem joga que o cara é problemático, tendo feito um acordo com a Polícia Federal. Isso fica meio que sem sentido até o fim do filme, que a gente fica sabendo que ele roubou os fundos de aposentadoria dos clientes que ele tinha. E um acordo com a polícia livrou ele de 15 anos de prisão. A cena do banheiro, onde uma gosma sai do chuveiro em cima dele, é bastante previsível e não tem graça nenhuma, e também não dá medo nenhum. Totalmente desnecessária. Outra cena sem sentido é ele comendo uma bolinha de gude. É isso mesmo. Ele come uma bolinha de gude. Ele trai a esposa com uma mulher que apareceu na casa nova dando mole pra ele. Era a Sarah, e vocês já vão saber o que ela era. Depois que isso acontece, o teto da suíte desaba, expondo um sótão modificado. Existia um vão enorme, bem no meio da suíte, com um guarda-corpo em volta. Ele chama Milo, um amigo de sua esposa, para ajudar ele a consertar. No dia seguinte a isso, Sarah aparece na casa dizendo pro Milo que ela era uma assistente do Don. Don dá ultimato na Sarah para ela não voltar mais lá. Milo flagra a cena e, insistindo para saber o que aconteceu, Don confessa que traiu a Liz com a Sarah. Milo dá uma reprimenda no Don, que diz para ele ir embora caso não conseguisse lidar com o fato, e vai até uma casa de ferragens. Enquanto o Don tá fora, Milo segue uma bolinha de gude até o porão, onde encontra Sarah. Ela mata ele com marretadas na cabeça. É uma cena bastante impactante. 2 dias depois, ele encontra seu cachorro, Cooper, morto dentro da máquina de lavar roupas. De noite, ele fica esperando Sarah aparecer, e lá está ela. Ele faz um discurso no qual ela não cai e diz ter algo para ela. Ela retruca dizendo que presente de homem casado soa mais como um suborno. Ele diz que se ela tiver interesse, tá na cozinha. Quando ela chega lá, toma uma marretada na cabeça. Don planejou tudo e fez uma parede falsa no porão para esconder o corpo. No meio do processo, Liz liga para ele, e quando ele volta para terminar o serviço, o corpo da Sarah já não tá mais lá. Ele começa a procurar o corpo, pois ouve barulhos e uma risadinha aguda e estridente. A risada é da Sadie. Logo vocês vão entender quem é ela. Seguindo esses sons, ele chega até o sótão e, derrubando uma parede falsa que tem lá, descobre um lugar com desenhos de criança. Ele até chuta umas bolinhas de gude ao entrar. Ele não acha ninguém e no dia seguinte resolve colocar uma câmera dentro da parede, onde tem uma infiltração. Ele vê uma pessoa lá, de relance. Então começa a abrir buracos em tudo que é infiltração nas paredes e coisas bizarras começam a aparecer, como o corpo do Milo, por exemplo. Então ele recebe uma fotomensagem do Milo, que é a Sarah tirando uma selfie com o dedo do meio e uma legenda: ações têm consequências. Nesse momento, a Sadie surge de dentro de uma gaveta de um móvel qualquer e joga uma bolinha de gude que entra na perna do Don. Ele se corta todo tentando tirar a bolinha de dentro dele, mas não consegue, e a Sadie manda um monte de bolinha nele. Corta pra Liz entrando na casa, não encontrando ninguém e achando os rombos e as secreções nas paredes. Até que a Sarah aparece, elas falam um pouco e logo toca a campainha. É a mulher da casa da frente, uma pastora. Logo depois de conversarem, Liz a procura de novo para desabafar sobre o marido. Quando volta para casa, tem simplesmente uma festa acontecendo. É nesse momento que a Sarah revela várias coisas importantes lá na cena da escada. Logo depois, ela corre atrás da Liz com um estilete e Liz se tranca na suíte. Nesse momento, sai de uma porta o Don, todo cortado e ensanguentado, pedindo perdão a Liz. Ela nega qualquer perdão e Don se corta no meio da cabeça até o fim da testa. Começa a abrir o corte, tirando a pele como se fosse uma roupa, e revela ser, na verdade, Sarah, que diz: "Estou orgulhosa de você, Liz.
Achei que no final não conseguiria. Liz sai correndo e quando tá na porta de saída, ouve a voz do Dom. Olha na direção da voz e vê a Sadie saindo de um buraco de uma tomada. Ela simplesmente esmaga a cabeça dela com uma marreta. Sempre essa marreta. Quando sai da casa, encontra a mulher da frente sentada na varanda. Percebe que ela sabia e questiona: por que não nos avisou? E ela responde: a vida é uma série de escolhas. Não se pode convencer alguém a fazer a coisa certa ou errada. É preciso expor as opções e ver o que elas escolhem. E lhes diz: um teste? A mulher responde: exatamente. Corta pra Liz entrando de novo na casa, tirando o corpo da Sarah de dentro de uma parede e enterrando ele junto com a mulher da frente, a pastora. O filme vai para 6 meses no futuro, onde Liz está morando com sua filha já nascida na casa em que tudo aconteceu. Fim. Vamos à explicação do filme. A casa era um prostíbulo no começo de 1900. No sótão, que fica em cima da suíte principal, que é onde tinha aquele guarda-corpo que o pessoal assistia os shows, morava uma menina chamada Sadie. Não fica claro filha de quem ela era e nem por que ela morava lá. Um dos clientes do bordel, ou o cara mascarado que participava lá dos shows, ou quem sabe o dono do próprio bordel, não dá pra saber, abusou da menina por meses até que matou ela e jogou o corpo nos trilhos de um trem. A Sarah, que é uma das prostitutas, também foi morta e o corpo dela foi escondido numa das paredes do prostíbulo. Depois disso, a menina, que é adulta como assombração, e Sarah, que eu acho que é a mãe dela, começam a assombrar a casa. A Sarah, ela tem a aparência de uma mulher muito bonita e a Sadie é toda desfigurada. Sempre que uma família muda para essa casa, o homem é tentado atrair a esposa com a figura da Sarah. Já a mulher é testada para ver se ela perdoa ou não essa traição. Caso o casal passe no teste, eles podem viver bem na casa, aparentemente, e caso não, eles morrem. Depois que a gente descobre o que a casa era, começa a fazer sentido o porquê as paredes e tomadas, e também as torneiras e o chuveiro, ficarem vazando gosmas. Isso parece remeter a secreções corporais, já que a casa era um bordel no passado. As bolinhas de gude também ganham uma explicação. O cara mascarado dá um saquinho cheio delas pra menina lá no sótão. Não fica claro se é só pra agradar ela, ou é um suborno pelos abusos que talvez seja ele quem comete. Veredito, eu gostei do filme? Não, é uma perda de tempo. Que bom que ele vai sair de lá do Netflix em 1º de julho. Vocês não vão perder nada. Se você não viu, não precisa se preocupar. O começo é bem enrolado, demora bastante até começar alguma coisa. O começo parece que não, porque logo nos primeiros minutos o cachorro sobe e já vem uma bolinha de gude e tal, e a gente acaba achando que vai acontecer as coisas rápido, mas não, demora demais para as coisas começarem a acontecer. E no fim, não é nada aterrorizante. Fica claro que o filme quer passar uma mensagem de militância também. A mulher pastora, que mora lá na casa da frente, é uma personagem inútil. Ela não acrescenta nada ao filme e acrescenta muito pouco lá no final, que é onde as coisas são reveladas. Sem falar na ideia de jirico que o Dom tem de esconder o corpo da Sarah numa parede no porão. Sério que o fedor de um corpo em decomposição e os insetos que isso vai atrair não iam chamar a atenção de ninguém. Ninguém ia desconfiar. Eu duvido muito que aquele pó que ele estava jogando nesse corpo, seja lá o que fosse esse pó, ia funcionar para conter seja os odores, seja os insetos. E no fim de tudo, a Liz, né, outra coisa inexplicável, já com o bebê nascido 6 meses depois, resolve morar na casa. Pelo amor de Deus, ela escolheu, de livre e espontânea vontade, morar numa casa assombrada. Aí alguém vai dizer, não, mas aí a maldição acabou, não sei o quê. E você ia realmente acreditar que acabou? Eu não. E tanto não dá que lá no finzinho, lá na última cena, a gente vê o Dom virando uma assombração lá na casa, interagindo com a filha, jogando bolinha de gude pra ela. A única coisa que presta no filme é a aparência da Sadie, que realmente ficou bem assustadora. É uma coisa de positivo.
Só isso também. Duas polêmicas com esse filme é a morte tanto do cachorro quanto do amigo da esposa do Dom, o Milo. A do cachorro é mesmo inexplicável, mas a do Milo acontece porque ele acoberta o Dom na traição que ele cometeu. E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal e se gostou, dá um joinha no vídeo. Até o próximo.